Se o Bruno Fernandes vale 70 milhões, quanto vale Pizzi? Sejam bem-vindos ao segundo episódio da Bola Vista pelo Chirola. Já sabem como é que as coisas estão a funcionar aqui, não é? Aqui é o Simon, estou aqui com o meu amigo Rinaldo. Viemos aqui de muito longe para passar umas férias no Algarve. Exato. Não somos os únicos, pelos vistos. Pelos vistos, não. Pronto. Então vamos já começar pelo elefante gigante que está nesta sala, não é? Que é... passam agora, então, o jogo começou a 8:45, né? Toda a gente sabe. Já estão 4 da manhã e agora vou já referir isto e vou mesmo dizer sem modéstia nenhuma. Nós estamos às 4 da manhã da madrugada a seguir a termos levado uma manita dos Lampiões a gravar um podcast. Pá, acho que isto diz muito. Só vou dizer assim, mas pronto. Passam agora... Há quem se esforce, pelo menos. Olha, bem visto. Já que há outros que são pagos e coisa. Bem. Aproveitar já para dizer que este episódio está a ser patrocinado pela Guinness. Não podem ser sempre os mesmos, não é? Portanto, Báltica. Pá, olhem. Fica para o próximo episódio, quem sabe. Mas pronto, ao menos a Báltica é 7. Não, a Báltica é 5 ainda. É a nossa sorte. É que a cena é que isso é mesmo verdade. Bem, então, vamos fazer um pequeno rescaldo do que acabou de acontecer. Há 6 horas atrás, não é? E se as cuecas contassem era 6-0. Não é, senhor Bruno? Ai. Levar cuecas de um jogador que tem nome de um Audi. Epá. Bem, antes de começar o episódio, fizemos só aqui um pequeno check-it-out no histórico de resultados do derby. Só para saber, né? Do que é que estamos a lidar. Exatamente. E pronto. O que é que tens aí no teu computador? Ok. E estávamos aqui a ver e eu fiquei completamente chocado com uma cena que vi. Não é? Porque, como todos nós sabemos, há 2 resultados na história dos derbys que marcam a história dos mesmos, que é o 7-1 e o 6-3. Exatamente. E para nós o 5-3, eles devem ter os seus resultados de merda que eles lá sabem. 1-0 do Mitroglou. E pá, aí está-se bem. Quem é que era? Não quer saber. E vindo aqui os resultados, só mesmo para saber quantas vezes é que já tínhamos perdido por 5 golos de diferença com os Lampiões. Isso aconteceu apenas 2 vezes para além de hoje. Uma foi 5-0 em 78-79 e a outra foi em 46-47, acho eu. E exatamente. Não, foi em 45-46. Por acaso isto até é curioso. E eu só encontrei este resultado porque no jogo a seguir ao jogo que eu vou referir, o Sporting venceu por 6-1 o Benfica em Alvalade. Mas no jogo antes, o Benfica venceu o Sporting por 7-2. 7-2. Calma. Também não pode ser... Não queiram tudo Portanto, de uma vez. Nós roubámos o 7 a eles. Yeah. Mas aquilo o nosso 7 ficou porque era mais moderno, estás a ver? Sim, isto aqui toda a gente marcava Aí gols à tipo, toda. Gols no meio O campo. Bolonense também marca 6. Até fogo, anda matateu. E pronto, como é que podemos começar? Queres começar por um pequeno resumo do que foi este jogo? Eu vou começar por dizer que não é uma grande surpresa, não é? Não. Claro que todos os sportinguistas têm aquela chama, começa aquele jogo. Epá, não vou negar, não vou ser hipócrita, mas dentro de mim achava, não, isto vai ser fácil hoje, porque fácil. Vai. Porque o Sporting é o Sporting e o Benfica é o Benfica e temos a ganhar o derby e acabou. Exato. E aquela entrada, não foi mal, jogámos bem na primeira parte, não desgostei, houve bons apontamentos aqui e ali, mas a segunda parte... Foi das coisas mais penosas, nem foi penoso, eu vou mesmo dizer, aquele partido 3-0 parecia um circo.
É que eu nem estava muito... Eu fiquei afetado porque, pronto, sofrer um gol do Benfica não é agradável. Não é? Ainda por cima de um... Mas não foi para o intervalo muito aborrecido. É que ao menos podiam ter levado... Estava à espera daquele empate clássico para ir aos penaltis, estás a ver? Não, e estavas tu, estava o Kaiser, estava o Varandas, estava o Renan, não levar um frango. Estavam todos à espera disso. Aliás, primeira pergunta... Mas havia uma pessoa que estava muito feliz ao intervalo, lembras-te? Quem? Pois estava ali a dançar o reggaeton. É o reggaeton, não é? Estás-te a rir hoje? Mas não está preocupado. Pois não, isso é outro. Mas vamos começar então pela primeira parte. Acho que foi bons apontamentos. Começámos forte. O Bruno Fernandes decide tentar... Ele foi esperto. Não vais marcar, Basost. O Ferro é que vai marcar autogol. E o Ferro, se calhar, não sei, quem o conhecer diga como é que é a família dele. Privei com o Rubem Dias nos estágios da seleção, ele não gosta muito do rapaz. Não sei, se calhar ele ainda está um bocado derramado. Rubem Dias é o novo Sérgio Ramos deles. Mas também... Está ali na sombra e se calhar quis ser o protagonista da noite. Continuando a falar a sério, não é? Porque nós não estamos a não falar a sério quando falamos do Bruno Fernandes. Eu acho que, e temos que dizer quando falamos mal e temos que dizer quando falamos bem, o Thierry Correia para mim... Já lá vamos. Uma cena, estás a contar o tempo? Estou. Está-se bem, ok. Que isto não pode ser a mesma balbúrdia. Está ali. Isto não pode ser a mesma balbúrdia que foi no outro episódio, que era a pessoa a comer. Mas pronto. A primeira parte foi fixe. Gostei. Bons apontamentos. Nem estava nada à espera. Fiquei surpreendido. Eu fiquei logo surpreendido pelo 11. Sim. Não, mas isso não foi surpreendido na positiva, nem na negativa. Foi só, pronto, isto é confirmação que isto é só... Foi mesmo. Mas o que é que este careca está para aqui a fazer? Lá está este gajo outra vez. Este gajo acha que eu sou É tipo aquela tática a Jesus de efeito surpresa. Está a pré-época toda a jogar de uma forma. Exato. Não, mas aquilo é aquela cena que estávamos a falar no outro dia, que é, se tu não souberes o que é que estás a fazer, e os outros também não sabem o que é que tu vais fazer. O problema é que tu também não sabes o que é que estás a fazer. Mas acerca disto do 11, os gajos dos comentadores da RTP disseram uma coisa, entre todas as barbaridades que eles disseram no programa todo, disseram uma coisa com a qual eu concordei e retive, que é, eles disseram que o Kaiser fez uma pré-época toda a preparar este jogo. Eu ouvi isso, E que o Bruno Lage fez uma pré-época toda a preparar a época. Que é o que... Se chama pré-época. Exato, não é pré-jogo, não é pré-supertaça. É que podíamos ter só levado 2. Ninguém queria saber. O plano A é ganhar a supertaça. O plano B, olha, estamos à Liga Europa. E mais incrível é que estás a pré-época toda a preparar um jogo que passa a ser, a par de mais 2 resultados, o pior resultado na história de um derby para o Sporting. É que é incrível. Nem a dares o tryhard todo. Só para este jogo tu conseguiste. Mas não vou ser hipócrita e dizer que quando vi o 11, o que eu acho estúpido é estares a pré-época toda a jogares de uma maneira diferente. Mas quando eu vejo aquele 11, aquilo para mim é o 11 mais forte do Sporting, neste momento. Tirando o Basost. Mas o Borja também podia jogar na boa. Podia, mas também eu pensava que aquilo ia ser um 3-5-2. Gonçalo Plata não foi convocado. Pois, e quando precisavas ali desbloquear mais a cena, não tinhas. E depois, pronto, já passando a primeira parte, não é? Fizemos um bom jogo, podíamos ter marcado para aí 2 ou 3 vezes. Sim, sem dúvida. Também não tivemos muita sorte. Uma boa primeira parte. Sim, tivemos azar. O Benfica, na altura que estava mais por baixo do jogo, marcou. E por acaso, coitado do Thierry, até teve culpa no gol. Mas, Thierry, parabéns. Mesmo. Pois, segunda parte. Aquilo começou logo com o Benfica a ter mais bola, não é? E aquilo, está-se bem, vamos lá ver. Isto também não estavam a jogar nada, era normal que reagissem. Mas eu não consigo compreender como é que uma equipa que é pass the ball, high pressure, não sei o quê, joga em contra-ataque, onde precisa do contra-ataque para usar os seus argumentos. E depois, o que é que acontece? Simplesmente o Mathieu e o Coates não sei. Opa. Eles foram para o Algarve de férias. O Mathieu estava branquinho. O que é aquilo? O Coates veio agora da seleção. E pronto, acabou ali o jogo. E como é que jogadores profissionais ficam completamente desnorteados por levar o 2-0. E não nos esqueçamos também do colega da defesa, o Luís Neto.
Luís Neto... Foi sal e pimenta. Luís Neto, no fim da primeira parte eu estava a dizer assim, este gajo está-me a surpreender, bué. Sim senhora, boa contratação. Foi sal e pimenta. Não. Mas se calhar, pá, eu já nem que estava a ver o jogo bem, né? Nem dava para ver o que é que estava a jogar bem e mal, sinceramente. Porque se calhar, pá. Pois, outra coisa. Mas o Luís Neto usou o número do Cruyff. Yeah, e do William. E do Matias. Pois. Do William Máximo. Yeah. Mas outra cena que é, o Renan podia defender uma coisa ou outra. Mas, epá. Podia. É o que eu te estava a dizer. Ele podia defender alguma coisa. Ele às vezes faz vezes assim, difíceis, vá. Se calhar um Redes da segunda divisão não defendia. Acima da média, vá. Yeah, mas ele podia, se calhar defende, é pá, fazer uma defesa que se diga assim, é lá. Não, é tudo o que passa assim, mas, o nível não dá. Mas já nem se trata de ser defender ou não, que imagina se fossem 5 remates indefensáveis, mas é que o gajo, epá, sobretudo o primeiro golo. O primeiro golo... É aquele do Rafa de lado. O primeiro golo e epá, aquele livre é muito estranho. Ele não se mexer significa que está mal posicionado, ou que não viu o jogador partir, ou que não tem percepção do que é que está a acontecer no lance. Que se vier uma bola dali, há um gajo aqui pode rematar assim e assado. É incrível. Epá, eu não ganho 2 milhões ao ano. A minha vida não é levantar de manhã e ir para o Alcochete. O problema é que a baliza é muito grande. E desde miudinho fazer isto e saber como é que isto se faz e não sei o quê. Eu não vivo para o futebol, meu. E consigo perceber um taninho ou outro. É incrível. Parecemos o Passos Ferreira às vezes, meu. Com todo o respeito pelo Passos Ferreira. Que está agora na primeira divisão e... Olha, por falar em Passos de Ferreira, bom nome, porque em 2013 quem é que ficou à frente? Quem é que ficou em terceiro lugar? Eu no final deste jogo, eu não apostava 10 euros que o Sporting vai ficar em terceiro lugar neste campeonato. Eu não sou capaz de apostar 10 euros nisso. Se calhar aumentou. Olha, se calhar está a valer a pena. Agora vale a pena. E o que é que também podemos falar mais desta supertaça? Eu acho que tu não viste, mas a cerimónia de Expensive Soul. Não, e antes, pá, acho que foi interessante. Tu não viste bem, não? Não. Epá, não sei porque meteram um leão e uma águia tipo holograma no cimo do estádio. Aquilo foi a cena mais cringe que eu já vi na vida. Mas pronto, só para referir isso, também não pode ser tudo mal neste jogo. E outra coisa que eu também quero... E agora para desenvolver também a exibição do Rafinha. Queres dizer alguma coisa? Quero. Podes dizer, então diz. Porque aquilo não é aceitável. Ele receber a bola e as jogadas porrerem. Mas é que o que irrita é que ele finta 2 pessoas e depois não quero ir. Coitadinhos. Para nem falar do chapéu do Gabriel. Do Gabriel, o pensador. Mas eu tive piada no jogo todo sempre que o comentador dizia: cuidado, Gabriel está com muito tempo a pensar. Ele fazia um passo para fora do estádio. Não, ele realmente tem muita técnica a fazer um passo, mas não. O swag ele tem. Exato, ele dá aquele jeitinho à perna e desloquei a fazer este passo, mas. Muitos vídeos do Zidane e mas tal. Mas com as estatísticas desse gajo também. E do Modric. Mas também, outra coisa, olha, exatamente. Outra coisa que eu acho que é imperativo dizer é chegares ao primeiro jogo oficial da época e teres Vendel, Bruno Fernandes, mais não sei quem, mais não sei o que mais, com problemas físicos. Porque eles estão a chegar a pré-época toda seguida. Mas problemas 45 não faz sentido, mas jogam 90, eles parecem que estão já na época, porque jogam ao domingo e à quarta, na pré-época, e jogam sempre para aí 60 a 70 minutos. Não faz sentido nenhum, Kaiser Baza. Pois, não faz sentido. Sim, pá. E para quem viu a conferência de imprensa do Kaiser, we tried to make a good counter-attacks, we couldn't, and then it's 5. Eu ainda bem que eu não sou celíaco. Sabes porquê? Que só diz é pão. Se eu fosse celíaco... Eu tenho pena do Kaiser. Ele está, pronto, quem é que o meteu lá? Ele está lá e está lá. Olha, estou aqui. É assim, há muita... O avião vai para cá. Pagam-lhe. E olha, decidi que tinha. Depois, quero falar de outro jogador, que é o Basost. Para mim, este jogo de estava ao fim da... está bom, já fizeste o que tinhas a fazer, está na hora. Eu agradeço tudo o que ele fez. Está na hora. Eu agradeço. Este jogo foi... Mas, depois também o gajo tem 2 oportunidades de encostar. E vamos passar para o jogador seguinte, que é o Bruno Fernandes. Passa o jogo todo a rematar. Porquê? E também quando ele pode encostar, o Bruno Fernandes passa para o ferro. Queres assim tanto bazar? Tens que querer assim tanto bazar? Toda a gente sabe que estavas a tentar marcar um gol do meio da rua para te virem comprar. Não, puto.
Era só passar para o lado e não era para o ferro. E hoje ninguém veio dizer que ele estava a chorar. Pois não, pois. Olha, quem estava a chorar foi o Thierry. Era o único. E o Maximiano. Era o único. Maximiliano. Ou Miano, pois é, outra vez. Tem ali tiques do com quem o comparam, não é? Que é aquele tique de autista do Rui Patrício. Não, mas aquele ao menos tem consciência do que é que está a passar. Estás a ver? O Patrício, pá, fogo. Sofreu um golo. O Maximiano é mesmo, ei, estamos a levar 4 do Benfica. Isto não é bom. Isto é desagradável. Bem, queres dizer mais alguma coisa acerca da Supertaça? Da Supertaça? Não tenho mais nada a dizer, Pronto. sinceramente. Mas eu tenho uma coisa a dizer que é surpreendente, que é... Eu estou com um grande melão. Mas não há uma maior melão. Pois não, sem dúvida. Porque é uma antecipação. Só quem toda a gente sabia que isto estava-se a programar. Não foi no 4-2 o ano passado. Podia ter sido aí. E era pior, porque era em nossa casa. Podia ter sido aí. Só não foi porque pronto. Porque anularam para aí 3 golos ao João Félix nesse jogo. E não é só isso. É pá, como é óbvio, desfrutei imenso. Temos ganho a Taça de Portugal contra o Porto. Uma vitória do caraças e que significava muito, ainda por cima, pelo que se tinha passado o ano todo e o ano anterior. Mas era porque nós merecíamos. Não era porque eles mereciam. Ok, pronto, eu nem quero entrar pelas cenas de talk shit, mas pronto, o mundo Sporting merecia, uma vitória destas. Mas também ninguém sabe como é que aquilo aconteceu. Pois não, É que passámos o Benfica porque o Benfica meteu a segunda e não conseguia pôr a terceira para arrancar porque desistiram no segundo jogo, que achavam que aquilo eram favas contadas. Quando marcámos, nem jogámos mal nesse jogo. Não, mas e contra o Porto também foi um milagre, temos ganho aquele jogo. Foi um massacre. Não, nós jogamos muito mal. Mas é que tipo, é de todos os aspectos. Eu acho que até na primeira parte agora que estou a pensar. E quem não está preocupado? Se calhar não fomos nós que estávamos a jogar bem, era o Benfica que estava a jogar mesmo muito mal. Se calhar. Eu acho que era mais isso. Porque nós estávamos a ver o jogo e estás tipo, tu vias nós a atacarmos, era tipo os jogadores a 30 metros de distância de cada um, completamente à toa. Mas depois quando o Benfica atacava era ali um mini tiki-taka à entrada da área, tudo o que é que vai acontecer? Cena, a dupla Pizzi. Eles sabiam o que é que tinham que fazer. Pizzi Rafa. Na primeira parte só estavam a executar mal. E RDT, Esferovite. O nosso jogo foi bem. Mas olha, vou dizer o grande problema aqui. Equipa técnica. Bruno Lage versus Marcel Kaiser. Enquanto o Benfica tem um treinador afirmado, nós temos um treinador que estamos há um ano a tentar decidir se é bom ou mau treinador. Nós estamos a tentar que calhe o milagre de como calhou o Ajax. Apostaram lá num careco holandês e foram às meias finais da Champions. Mas não é este. Não, enganámos. Este já lá esteve. Vamos tentar outro, Depois, baliza, Renan Ribeiro, Vlaco Dimos. Então podemos fazer isso bem rápido. Vamos ver quanto é que fica. O setor da defesa é aquele que nós vimos estar melhor. E foi horrível. E foi o pior hoje. Mas podemos comparar assim rápido também. Defesa de direito. Nuno Tavares, Thierry. Olha, Thierry Correia hoje. Apesar de todos os jornais em Portugal dizerem que o Nuno Tavares é o novo Benjamin Mendy. Parabéns. Mas pronto, hoje o Thierry Correia foi melhor que esse Nuno Tavares. Mas não sei, nunca vi nada desse gajo. Não quero saber também, sabes? Mas pronto, comparamos a dupla de centrais, Ferro e Rubén Dias. Nós temos uma dupla de centrais melhor que... O Rubén Dias, para mim, as pessoas dizem o Ferro é um central muito mais completo que o Rubén Dias. Espera para ver. Mas para mim o Ferro é muito mais limitado que o outro. Com o Rubén Dias. Mas mesmo assim, o Rubén Dias sendo um bom central, e para mim é central de seleção, a dupla Coates Mateo, como é óbvio. Quando está no topo da sua capacidade, também acho que é melhor. Não, o Luís Neto nem é ao nível do Neto, do Ferro. Do Ferro talvez, mas o Ferro tem 20 anos. A diferença é essa. Está bem. Defesa esquerda. Quem é o nosso defesa esquerda? Pois, exato. Mas o outro é o Grimaldo, portanto vai ser sempre pior. Depois, meio campo. Um livro. Quanto é que o Bruno Fernandes pôs? Pois. E teve a oportunidade para isso. E saiu com muita força, foi. Contra um gajo das Veléu. Foi a bola foi. E depois dizem que foi arremessado as cadeiras, que foi o que a partiu. É bem feito, cara. Com uma bejarda. Depois, meio campo. Florentino Dúmbia.
Epá, eu não vi o Florentino hoje, não jogou muito, mas o comentador estava sempre a dizer: este rapaz está em todo o lado. Mas não é mau rapaz. É um bom jogador. Não. Hoje até acho que nem tenha. Mas o Dumbiá mantém a minha opinião do último episódio. O gajo é maluco, meu. Venda logo Gabriel. Eu digo Vendel. Mas tenho certeza que todos os lampiões vão dizer Gabriel. Mas também estou-me a cagar para vocês. Mas o Gabriel joga bem. Sim. Bruno Fernandes ao Pizzi. Bruno Fernandes. Sim, mas pronto. Mas também são coisas diferentes que esses dois fazem. Depois os extremos, nem sequer... Mas não era por aí, não era por isso que eu estava-te a dizer, as principais razões, não é por aí. Pontas de lança. Estamos em quanto tempo? Que eu ia chegar aos pontas de lança. Então, olha, vou finalizar este comentário. Que já 20 minutos, né? E então, fazemos o primeiro momento. Mas bem. chegando aos pontas de lança, tens Bas Dost e Luís Filipe como opções, e do outro lado tens Seferovic e Raul de Tomás. Tu olhas para aquilo, tens um gajo que saca cuecas a gajo de 70 milhões e faz disso vida, e tens o Bas Dost. Bem, qual é o primeiro momento que para que queres ir hoje? Eu, por mim... vamos podemos já dizer que hoje não vai haver momento de cebolada. Exatamente. Hoje não vai haver momento de cebolada. Hoje o momento Quem ouviu o primeiro episódio sabe. O momento de cebolada somos nós. Está bem? Okay. O momento de cebolada... Aliás, só... Manquem-se. É que só nós temos chamado isto, o momento com mitos de cebolada. Temos de tentar fazer uma sátira com um treinador que foi bicampeão pelo rival. E que foi campeão no ano em que disse isso. Acerca de nós. Em que nós estávamos na ribalta e no fim do ano... Oi! E ontem levou 3-0 do Bahia. Pronto. Mas eu acho que devíamos aumentar os ânimos e fazer o momento Chirola. O momento Chirola é um momento de estatísticas? Ok. Estou pronto. Porque estamos aqui só a cascar. Está bem. Queres começar? Mas, e já agora, só para fazer aqui uma à parte. Queria dizer, pronto, no último episódio tínhamos para aí 3 ouvintes, agora já devemos ter para aí 5 ou 6. Todos lampos. Isto não é uma coisa feita só para a gente ser mais esperto e falar mal, porque o Sporting sou realmente eu e os meus amigos. Exato. Mas eu e os meus amigos temos como princípio preocupar-nos com o bem-estar do Sporting, porque vemos o Sporting como um clube grande. É basicamente isso. Não precisas te preocupar. Isto é uma missão para não precisas te preocupar. Não precisas te preocupar. Mas era só para... Pronto, então vá. Queres começar ou... Podes começar tu. Está bem. Então, olha, nós até estávamos a falar e depois que eu tenho uma camisola da Bélgica, da seleção belga, que diz-me pensa atrás. Mas eu sei, e o número era aqui? Era o 21, mas no Sporting era o 48. Mas eu não tenho qualquer... Eu não tenho qualquer apreço pelo Mepesa. Foi só porque eu gostava muito da camisola da Bélgica. Campeão. Já agora queria pôr alguma coisa nas costas. Não vou pôr Verkauteren. Portanto, pus-me Penza. Nem Michel Prudhomme. E eu estava a tentar ver umas estatísticas no Mepesa para lhe dedicar isto. E não dá. Porque ele não era ponta de lança, mas era um extremo segundo avançado. E em 50 jogos marcou 4 golos. E eu fiquei, não dá. Então o que é que aconteceu? Estava a tentar ver isso e vi um resumo de um Sporting Nacional de 2000-2001 que ficou 3-3 e um rapaz chamado Pedro Barbosa marcou um golo. Não, é mesmo aquelas coisas que já não acontecem. Vão lá, metam um Sporting Nacional da Madeira 3-3. Acho que era para a taça. Isto não é um momento de meias para baixo. E vejam o segundo golo do Sporting. É mesmo aqueles golos. Já não se dá valor à classe. É mesmo. O gênio incompreendido. Exato. O Zidane português. E pronto, o meu momento de Chirola é dedicado ao Pedro Barbosa. Teve cá 10 épocas. De 95 e acabou na fatídica época de 2004-2005. Por acaso faz anos. Ou seja, o último jogo dele foi perder a primeira final europeia que nós perdemos. Foi. Aonde é que foi? Depois. Foi naquele sítio. Lá para os lados. Ganhou. Não. É uma cena antes. Faz anos. Nós estamos a gravar isto dia 5. Portanto, faz anos amanhã. Pedro Barbosa. E em 10 épocas ganhou 2 campeonatos. Uma Taça de Portugal. E 2 supertaças. Muito bom. 342 jogos. 52 golos. E passou a capitão da equipa após a saída do Jordanov. Portanto,
Este foi o meu momento Pedro Barbosa. Eu vou ter um momento à imagem do que fizeste a semana passada, com uma modalidade que é o futsal. Que é muito fácil encontrar estatísticas de futsal, porque quer dizer, estamos sempre a ganhar, não é? Mas isto porquê? Porque lembro-me que na visita ao Museu do Sporting fomos lá e parámos com a camisola do Zezito. Olha, vou já filtrar este gajo. E vou aqui referir o grande Zezito. Ganda Zezito. Que foi jogador do Sporting em futsal. Peço desculpa que estou aqui com stress. 11 épocas. Jogou em 89, na época 98 e 99 foi quando ele chegou a Alvalade e ficou até 2009, só que teve um ano emprestado, uns meses. Acho que foi aos Olivais. Exatamente. E manteve, ao mesmo tempo que era jogador de futsal, a sua profissão de escriturário. Até tive que consultar a Wikisport. Nunca pensei que o Zezito fosse escriturário fora da quadra. Ele fez, como diziam os entendidos. Ainda participou 67 vezes em jogos da Seleção Nacional. Fez 303 jogos pelo Sporting, 179 golos. Ganhou 4 campeonatos, 2 taças, 3 supertaças. Foi capitão. Uhum. E há um dado muito curioso que eu não sabia e que gostei muito de ver isto. É que a 18 de junho de 2009, estou a citar o Wiki Sporting, foi oficializada a sua saída do Sporting. É homenagem à dedicação e ao empenho evidenciado por Zezito durante as 11 épocas em que representou o clube. O Sporting decidiu retirar a camisola número 5 da equipa de futsal. Não fazia ideia. Isto realmente Respect. Já não se faz. Pá, por acaso, o Zezito, lembro-me de... E não te esqueçam de baixo, que eu queria só terminar dizendo que a 2 de julho de 2012 foi apresentado como adjunto do Nuno Dias. Uhum. Não fazia ideia desse facto do número 5 e é espetacular e acho que é merecido porque lembro-me quando era puto e pá, naquela altura a malta só via futebol, né? Mas lembro-me perfeitamente de ter imagens na minha cabeça de pá, e dos primeiros jogos de futsal que passaram na televisão era só os Sporting de Benfica e acho que até foi no Pavilhão Atlântico. E desde essa altura que havia 2 nomes sempre presentes, que era o João Benedito e o Zezito. E o Zezito gostava de fechar golos mesmo na cara dos outros. Mas é que era mesmo a patrão. E o Zezito era era um gordo careca. Ainda por cima, ele era o número 5. E escrevia... Realmente... Mas nunca levámos 5 no futsal, tenho a certeza. Não posso ter certeza, mas pronto. Não, mas não vale a pena. Mas grande Zezito. Não fazia ideia isso o número 5. Fim do ano, coisas do género. Isso o número 5 é muito fixe. E acho que é merecido. Eu também acho que sim. Mas agora fico a pensar, fogo. Então, e os outros? Quais outros? Pá. Vá o quê? Benedito. Mas Então. Se é para retirar... Então, agora temos que retirar o número 16 do André Sousa. Ele foi campeão europeu. Está bem. Mas pronto, eu acho que devíamos falar do que é que achamos, como é que achamos que vai ser a próxima época. É? Eu tinha aqui a divisão da primeira jornada. Podíamos fazer também contra o Marítimo. Na Madeira. Sem Dumbiá. Sem Dumbiá, conta a cena. Acho que sim. Deve contar, senão não fazia muito sentido. Mas também se não contar não é por aí. Bem, é para fazer a divisão. Olha, já agora podemos fazer... do Eduardo. Deixa lá ver a primeira jornada toda. Não sei. Estou a ver aqui. Mas também é inglório começar logo na Madeira. É inglório, é? Se calhar mais vale. É. Da última vez que foram à Madeira... naquele estádio. Se calhar... Não foi a última vez. Pois não, mas pronto. Daquela altura... Mas por acaso não me lembro como é que correu a última vez lá. Por acaso não me lembro do jogo dos Barreiros do ano passado. Não me lembro mesmo. Também não estou recordado. Pronto. Mas pronto, vamos jogar à Madeira, sempre um terreno difícil. No estádio dos Barreiros. É bom que mostrem reação. Se ganharmos vou ficar surpreendido. Não vou dizer que vou ficar surpreendido. Isso aí vou ficar Isso aí vai ser mesmo o máximo de surpreendido possível. Isso aí nem sequer estou expectante disso. Agora, se ganharmos, vou ficar surpreendido.
Se perdermos, estou a apostar mesmo no empate. Mas por acaso também no empatezinho, num jogo mal jogado, de bejardos para lá, bejardos para cá. Quem é o treinador dos gajos? Que foi apresentado há pouco tempo. Não faço ideia. É o do Feirense. É o Nuno Manta. É? Esse gajo é fraquinho. Esse gajo é fraquinho. É como o nosso. Mas ao menos sabe falar com os jogadores. Não sei, por acaso, não sei. Não, sabe falar na língua. Na língua É só isso. E também assim como a gente contrata brasileiros, fala português. O Porto começa logo em Barcelos. Está a ganho. Fogo. Vou começar pelos gajos que estão em festa que mataram porcos e tudo. E os Lampos jogam na Luz também com uma equipa que o Passos, portanto. E o nosso rival esta época joga em casa com o Moreirense. Braga. Mas, ou seja, nós vamos começar na Madeira e os nossos rivais... Mas o treinador do Gil Vicente é o Vítor Oliveira. Sim, mas... mas o Vítor Oliveira foi para o Gil Vicente. Não ficou outra vez. Esse gajo gosta de desafio. Esse gajo não brinca. Eu um dia arriscava. Se este não der, o que nós já tentámos tudo. Mas ele já arriscou. Não, nós arriscámos. Tipo, o que é que perdíamos? Começar a entrar pela nossa porta de defendis e coisas do género. Não. Eu acho que não fica pior do que já está. Sérgio, obrigado. Com o Tiririca pior não fica. Não. Eu acho que... Pá. É isto que eu tenho. Concordo em discordar. Está bem. É pior que o Kaiser, o Vítor Oliveira. O Kaiser ia agora para o Passos Ferreira, subiu aos divisão. Mas eu não estou a dizer, eu não estou a dizer que o Kaiser tem que ficar ou deixar de ficar. Ou não, estou só a dizer. Eu também não. Eu não estou a defender o Kaiser. Eu estou a dizer, o Vítor Oliveira, para mim não é opção. Pronto, tá bem. Como que... Eu só estou a dizer, não sei se era opção, mas eu não me importo. Eu já estava por tudo. Eu por mim arriscava. Se o gajo sempre que tem uma equipa mais forte, uma equipa ali, topo, consegue sempre subir, mas inevitavelmente, isto também é fogo, é a patrão. Ele não fez uma má época com o Portimonense. Pois não. Também tinha um dos melhores plantelos a seguir aos grandes. Plantelos. Tinha ali uns plantelos. Isto é o meu ódio de estimação. Mas pronto, às vezes eu ia dizer, nós vamos começar na Madeira, num estádio cujos resultados mais recentes despoltaram um conflito interno do clube. E os nossos rivais, teoricamente diretos, vão ter jogos fáceis. As duas das 3 equipas que foram promovidas. Pronto. Mas também vão... nós começamos mal e acabamos mal, meu. As últimas 3 jornadas é Porto, Guimarães e Benfica. É assim. Qual é a segunda jornada? A segunda jornada é em casa com o Braga. E a terceira? Só as 3 primeiras. Para igualar as últimas. É em Portimão. Vou só dizer o seguinte. Em Portimão perdemos ano passado 4-2. Em 2013 as 3 primeiras jornadas não foram vitórias com o Sapinto. No ano do 7º. O que é que isso tem a ver com o Sapinto? Não tem nada. Estou só a dizer para nos... Faz a 20. Então e o gajo foi... Calma, que eu vou ter um momento. O meu momento está ligado com isso, mas não é isso. Mas acabou por acontecer, é assim a vida. Mas é esse momento já. É? Já passámos a meia hora. A sério? 33 minutos. Então é um momento... 2 momentos, meia hora. É um momento introspectiva. É um momento introspectiva com o Sapinto. Tenho um momento introspectiva com o Sapinto. Como é que é? Posso? Posso. Então o meu momento de introspectiva vai para a época de 2009-2010, em que o Carlos Carvalhal era nosso treinador. Sim. E este momento de introspectiva é assim. Eu ia chegar àquela parte... Lembram-se quando o Sapinto esmurrou a tromba do Edson? Eu ia falar nisso, mas depois descobri o facto de... Foi como a semana passada. Eu encontrei cenas que ainda pioram a situação. Então, 8º de final da Taça de Portugal, não é? Sporting contra Mafra. Ganhámos 4-3. Lembram-se que o Patrício deu para aí 2 francos nesse jogo, mas mesmo daqueles que contra o Mafra. Foi aquele jogo dos chineses. Calma. Pronto, aquele jogo foi uma grande vergonha, né? A seguir, aquilo deve ter sido grande bife no balneário. E lembro-se que o Sapinto foi às trombas ao Lietzen. E depois, passado para aí uma semana ou 2... que era capa de jornal de óculos. Fogo, Sapinto. Vocês até foram colegas de equipa, meu. Pronto, o Sapinto lembram-se que esmurrou o Lietzen e passado para aí 2 ou 3 semanas acho que se demitiu. Não foi por isso, E esse hat-trick que estavas a dizer, desse Chinoca, foi nada mais, nada menos que o primeiro hat-trick na história do estádio José Alvalade. Que ainda por cima não é nosso.
o primeiro hat-trick. Yeah. E é de um jogador do Mafra chinês. É só isto que eu tenho a dizer. Este clube, pá, isto é um padrão. É um padrão, as coisas acontecem por alguma razão. O meu momento de introspectiva ia ser muito engraçado. Agora vai ser um pouco fraco. Porque eu preparei isto antes de haver um jogo da Supertaça. Basicamente o meu momento de comida sublada estava relacionado com este. Ou seja, o que torna tudo isto um grande momento de introspectiva. O momento de comida sublada era nós ao intervalo do 3-0 na Luz, no ano do Jesus, no primeiro ano do Jesus, as grandes mentes brilhantes de DJs que o Benfica tem lá no estádio, o facto de eles colocarem a música do bailando ao intervalo, quando estão a levar um baile ao intervalo, e o público todo cantar isso ficou, terrorizou-se e tal. Ora, nós estávamos todos galifões nessa época, acabámos por não ser campeões e perdemos o jogo com 1-0 do Mitrão com um jogador que o Bruno Carvalho disse que o Benfica o contratou mais caro e que ele não precisava do Mitroglou para nada. E esse gajo acabou de decidir o campeonato para o nosso rival, acaba o jogo e os adeptos do Benfica, em pleno Alvalade, enquanto nos despedimos dos nossos jogadores, cantam pronto, é o momento introspectivo desta semana. Quem vai à guerra dá e leva. É como o Miguel Albuquerque. Esta frase não é minha. Roubei aqui ao meu amigo Simão. Eu não ia dizer isso. Não vou pôr as mãos no fogo. Bem, vou dizer os tópicos que eu tenho aqui para falar. Godelli no Sevilha. Terceiro equipamento. Eu nem vou falar Bruno Fernandes vai ou não vai. Já não há paciência. Tenho. Não vai. Eu também acho que não vai. E depois deste jogo ainda mais. Depois deste jogo... Yeah. É que isto foi claramente... Olha, bora mandar aquele vez o Pizzi. Yeah. Isto foi e o Pizzi vai para 70 não é que milhões. O Bruno Fernandes cometeu mesmo aquele erro de show-off. Yeah. Ele estava ali a tentar sacar a dama e depois... mas não temos dúvidas nenhumas que aquele gajo é um grande jogador e é das melhores coisas que já vimos neste próxima vez que a vê, decide aparecer de camisa a mostrar os pelos do peito. Dá merda. Okay. É um bom jogador. Depois tenho aqui Mateus, Gelson Dali e Ivanildo não ficam. E tenho mais nada. E ainda temos um momento. Vamos começar por esse último, é muito simples. Está bem. Todos, o Ivanildo é o que fica. Não, mas é que o Mateus não saiu por opção da direção. Não vão entender. Pronto. Aí ainda não saiu. Mas olha, eu quero saber. Estás a ver? É o Mateus. Gelson Dali é pá. Já chega. Não sei uma coisa. Prometeu. Mas agora vou só dizer: Gelson Dali ou Bas Dost. Pois. É assim. Continuamos. Mas o Gelson Dali é definitivo. Por acaso não sei. Eu só sei que ele não foi apresentado. Portanto. Deve ser emprestado a ouvir. Passamos para... Mas pronto, voltando ao Mateus. Também não percebo o que é que a direção tem contra ele. Se calhar tem a ver com as situações todas do ano passado. Eu acho que eles estão a tentar fazer um negócio mais ou menos... Um negócio maneirinho, do ponto de vista deles, que é emprestar por 1 milhão e meter uma cláusula de 15. Mas não sei se isso vai acontecer. Também acho que não. Mas também não tenho já paciência para ele. Também, não, isso pode acontecer. Mas não também... acho que ele vá fazer com que a outra equipa dê 15 milhões no final do ano por ele. No entanto, apesar de estar forte deste caso Mateus, também não posso deixar de dizer que quando aquele jogador era um diamante em bruto, também foi muito penalizado por escolhas dos treinadores que teve. Nomeadamente o Jesus. Exato. Porque também não se faz não apostar o jogador na época inteira e colocá-lo de titular no Dragão para fazer passar uma mensagem. Não, e no ano antes metê-lo a titular uns jogos, metê-lo a titular em Alvalade contra o Porto, ele ser o melhor jogador da primeira parte, ser substituído aos 55 minutos e não jogar mais até ao final da época. Não sei. Não era o nosso clube que tinha que nascer 10 vezes? Então onde é que tem que nascer uma vez só? Não sei. O Mateus deve ser mesmo uma pessoa. É um tópico também esse Jesus. Jesus, é tudo parvo. É Jesus. Os grandes e brilhantes resultados que ele tem tido até agora. No quê? No Flamengo? No Flamengo. Também já contratou. E top 5 já tem. Não, top 5 não. Mas já tem, discutivelmente,
Em cada lateral, Rafinha e Filipe Luís. Pau, logo ali esbanjar. Sempre a mesma merda, esse rapaz. Mas pronto. E outros tópicos? Terceiro equipamento. Para mim, bora. Queres falar do terceiro equipamento, não é? Tenho uma coisa a dizer. Diz. Para quê? Para quê? Eu vou dizer para quê. Porque o segundo é tão feio... Queres achar bem? Vamos lá vender qualquer Isto coisa. Aqui não resultou. E estava toda a gente a pedir brancos. Deem, que se olha, desculpa lá, Macron. É Macron. Toma. Não gostámos deste. Toma lá. Não gostámos. Eu até nem... Também... Não acho feio. Para mim o problema é aquela gola. O problema é que aquilo é... é coisa. E apareceu assim, tipo... equipamento. Gostava muito daquilo ser tudo branco. Mas para quê? E não se esqueçam, é o quarto equipamento. Não, mas é que vai toda a gente dizer isso e depois no Instagram. O Instagram do Sporting responde. Não, o Strump é só para a taça. É uma dor. Nós jogámos com o Strump na final da taça o ano passado. Final de taça não, nem contra o Benfica. Não, na final da taça... Eu acho que... Na final da taça não. Eu sei que no ano de Alcochete jogámos. Este ano, não sei, vou ver aqui rápido. Mas acho que não. É só escrever aqui... Mas o jogo com o Benfica não, Luís, e acho que na final da taça não. Final Portanto, o Instagram, quem está a gerir o Instagram do Sporting... sejam coerentes. Mete só o Mateu a chorar. Não jogámos. Nós jogámos com o Strump no final da Taça de Portugal. Portanto, calem-se. Até o Porto jogou com uma alternativa nesse jogo. Mesmo, por sinal, bem feia. Ai. Mas pronto, o terceiro equipamento, não eu gosto nem desgosto. Não gastava 30 euros por aquilo. Não gastava, e sabendo que não gastava 15 euros pelo segundo equipamento do Sporting. Eu não gastava 10 euros. Eu tenho um grande detalhe aquele equipamento, que é o Simpla branco. Eu adoro esse detalhe. Podia ser tudo preto. É perfeito. Gostava muito. É perfeito. Esse detalhe é perfeito. E nunca conseguem aproveitar. É que ainda por cima o Sporting não vai poder usar aquele terceiro equipamento na maioria dos jogos. Não. Porque... Não, mas este equipamento confunde-se porque o vosso é verde e branco. Então vamos usar um branco. É que há boas equipas... Estúpidos. É que deve ser um condão. Que há boas equipas de verde e branco na Liga Europa. Não sei se te lembras daquele stress que eu fui com o Vorskla. Foi, E depois jogámos com aquele todo branco, parece um genérico. Um equipamento da Kipsta, mas diz Macron. Mas era fixe esse. Ia ser um bom era um equipamento. Coisa, ali com... tipo, olha, é isto. Okay. Mais valia do que inventarem. Exato. Ali com uma faixa preta, toda marota e tal. Está feito. Mas também falta referir que o Stromp deste ano está muito forte. E merecia já ser alterado, que já é igual... Desde o primeiro ano dos Jesus. Porque o ano do Marco Silva foi das piores trompos da história. Pois foi. Mas já gostei mais. Do quê? Deste Stromp. Ao início pareceu-me fixe. E quando vestes aquilo... Ao vivo não fica... É fixe. Não, aquilo é porra. E o semblante? O verde que eles estão a utilizar para o Stromp eu não gosto. Isso também é verdade. E os calções? Mas isso pronto. Os calções. Olha, eu não vou comprar os dois, portanto... Se é para imitar o Stromp, eles usavam calções pretos, Fogo. Exato. É muito difícil. Acho que não. Enfim. Deixa cá ver. Godelli no Sevilha. Lopetegui. Sem dúvida que o Sevilha tem um projeto mais apelativo que o Sporting. Sem dúvida nenhuma. Digo isto com todas as letras e sem estar a gozar. Nem sequer venham com e cenas. Tem dinheiro para lhe pagar. E tem um equipamento lindo. O primeiro só. Não, o segundo é fixe. O segundo é vermelho, o outro é azul, portanto acabou. O azul... Não, mas é fixe, mesmo sendo vermelho, pronto. Mas o Godelli é muito engraçado. Mas e ele subiu na carreira. Eu tenho uma espécie de relação de amor-ódio com esse gajo. Esse gajo era muito mais vezes mau jogador do que era bom jogador. Mas quando era bom jogador... Era bom. Não, desculpa. As boas exibições dele eram grandes exibições. O que é que este gajo comeu hoje ao pequeno almoço? Eu tenho pena que o gajo tenha ido. Agora sou sincero. Nunca pensei dizer isto. Não tenho pena nenhuma. Não dá. Mas pelo salário dele. Não me esqueço. O salário dele não vale a pena. Não me esqueço. Muito sinceramente. Não me esqueço do que é que... Do que eles... Não te esqueceste de onde é que vieste. Bem,
Pá, mas se calhar fazer menos camisolas. Não é aumento de camisolas. Não falta... Então, não, pois não fizemos o não momento vamos de fazer momento de cebolada. pá. Não vamos fazer momento de cebolada. Não vale a pena. Isto até valia, hoje o que valia a pena era fazer momento introspectivo a dobrar. Para mim, Que era para não ter a mania. toda esta situação é uma introspectiva para mim. Ai. O que se passou hoje é mal demais. Foi mesmo triste. Triste e pá, pode ser que a malta acorde para a vida. Mas acho que não. Quando acabámos em quarto lugar, logo vemos quem é que acordou. Mas quando é que eu já Sendo que o Varandas não está preocupado. Pois não, mulher. Você já tinha dito isto. Houve anos olha, mas houve anos em que acabámos em quarto lugar que a malta não se chateou muito. Tipo o ano do... Este ano do Carvalhal, acabámos em quarto. Que o Braga até ficou em segundo. O ano do Sapinto acabámos em quarto ou em quinto? Esse ano acabámos em quarto. Não, nunca acabámos em quinto. Esse ano acabámos em quarto também, já nem me lembrava. E nesse ano também não nos... calhar... E perdemos uma taça. E não foi... Epá. Não foi horrível. Mas também não tinham passado tantos anos nisto, não é? Já sei do que é que podemos falar. Podemos falar do cashball. É para falar do cashball. Vou só dizer como é que é possível, passado um ano, a Tânia Laranja escrever. Tânia Laranja não. Tânia Laranja. Escrever no Facebook. Como é que era? Eu não estou a parte de casos que são uma tanga. Uma boa história não merece ser estragada pela verdade. Phonics. Era isto que eu queria dizer. Já me lembro o que é que eu queria discutir isto aqui. Porquê que nós não proibimos... E há agora uma teoria que a CMTV é o novo canal do Sporting. Porquê? Porque eles sabem tudo antes dos outros acerca de contratações e cenas de género. E a minha pergunta é só porquê que a CMTV não é proibida de entrar em Alvalade. E não venham cá com teorias de... não, isso era a política anterior... Mas está-se a basear porque em coisas como o cashball e não sei o quê? É que eles faltam-nos ao respeito todos os dias. Mas é que é mesmo de cegar a podre, não querem saber. Como é que é possível, meu? Porquê que é permitido que eles entrem em Alvalade? Ainda por cima o jornalismo deles é horrível. E não é odiado só por nós. O quê? O CM. Exato. E sabes o que é? Era isso, eu queria chegar aí também. O Ronaldo odeia a CM. Sim. E o que é que acontece? Trata-os mal. E o que é que passou a acontecer? A CMTV agora trata o Ronaldo bem. Né? O que é que nós temos de fazer? Tratá-los mal. Mas eu não estou a par, não vejo assim... Olha, a primeira vez que vejo CM pai num mês foi hoje. CMTV. Aquelas imagens do núcleo do Sporting com o CMTV faz de propósito pelo melhor Sporting. Através dos comentadores que contrata para falarem pelo nosso clube. Dos repórteres. Do sítio onde vai fazer as reportagens. Das histórias que conta. Da maneira como aborda os assuntos tipo Bruno Fernandes. E tem Laranjo que não sabe ler. Não já sabe? leste tipo as peças, reportagens dela, que ela é tipo narradora, mas ela não sabe ler. Ela fala e faz as pausas em sítios que não são naturais. E tu estás tipo... Mas é porque a Tânia Laranja é a pessoa mais... O que é que queres dizer? A Tânia Laranja é mais incompetente que... na sua profissão que o Varandas ou o Kaiser. Que é incrível. Mas eu não percebo... É incrível mesmo. O que é que ela ganha em mentir? Dinheiro. Não, exato, sim. Mas ela pode envolver-se numa situação mesmo grave para ela. Porque ela brinca com instituições como o Sporting. Como quem brinca com o Sócrates ou com outros. Mas só com o Sócrates, pronto, não é? Isso também está tudo à luz do dia. Mas brinca com coisas desta dimensão. Que tem recursos para combater... ou pelo menos fazer uma contra-resposta. Não percebo mesmo porque ela deve ter mesmo ou um ódio grande, ou é uma pessoa mesmo mesquinha, ou ganha mesmo bom dinheiro. Mas pronto, era só para... e como é que era? Não, agora eu vou falar mal do Varandas agora. Mas também acho muito chique que o Porto venha logo falar e o Benfica falar mal do Vagandas. E tal e coisa. O Vagandas disse, e acho que foi antes de... Vagandas, como é que foi? Tenho de escrever aqui, que é para não ser impreciso na frase que ele disse acerca do cashball, e acho que foi pouco tempo depois de ser eleito. E isto aqui revela o verdadeiro caráter deste sonso. Mas este aqui... Mas foi algo do género. Eu já não sei se ele já tinha sido eleito ou não, mas ele disse... temos que ver aqui o caso do cashball e não quê, se somos inocentes ou não, mas se há coisa que eu não acredito é em teorias da conspiração. Isto do ponto de vista ao contrário ao nosso. E agora? Como assim ao contrário ao nosso?
Ele não acredita que seja uma cabala, que tinha sido uma cabala criada para tirar o Bruno Carvalho de lá. Ou seja, ele basicamente disse que acreditava no cashball. Só para... Eu acho que não estou a perceber. Ele disse, não acredita em teorias da conspiração, sim, porque a pergunta foi feita no contexto de acha que este caso está a ser divulgado para fragilizar o Bruno Carvalho. Sim, sim. E ele disse, não acredita em teorias da conspiração. E então? Não acredita em teorias da conspiração, ou seja, acredita que o cashball é algo real que aconteceu. Isso é uma inception. Sim. Porque ele estava a responder uma coisa... Não, ele estava a responder àquilo que ele disse. Mas ele estava a responder ao quê? Acerca do cashball em si. Eu escrevi mesmo vagandas no Google, se calhar foi por isso que não apareceu. Mas ele está a responder... Mas espera, a pergunta foi qual? Foi se ele acredita que o Sporting é inocente na cena do cashball. Sim. Ele disse que eu acredito em teorias da conspiração. Mas calma, tenho que... Não encontro agora a frase. Estás maluco? Não estou, não. Ele disse que gostava de acreditar que o Sporting é inocente, mas não acredita em teorias da conspiração. Uma cena deste género. Então, mas não é uma conspiração supostamente feita, o cashball. Não é uma conspiração feita para tirar lá o Bruno Carvalho. Exato, e ele diz que não acredita nessa teoria da conspiração, mas no sentido em que isto se calhar aconteceu mesmo. Percebes? Mas como? Só está a responder estritamente à pergunta. Isto é difícil de explicar. Tu é que és maluco. Ganda conversa de malucos. Não, tu é que és maluco, já estás a ver problemas onde eles não existem. Não é nada. Já só queres não é nada. Se eu encontrar a frase mesmo bem dita, se eu encontrar, mais gratuita que vou encontrar. Se eu encontrar a frase mesmo como ela foi dita, tu vais perceber o contexto. Deve-me estar a faltar aqui uma palavra-chave. Não, mas para mim isso sempre foi uma balela desde o início, por isso é que eu nem estou a par. O gajo era 150 euros no handball e era mais não sei o quê, maçãs de torresmos não sei do quê, e as outras cenas. Eu esqueço. Aquele canal não... Oi. Com todo o respeito por pessoas que trabalham muito bem lá. Agora não encontro. Bem. Resolvemos isso no próximo episódio. Yeah. Que já agora, no último episódio tivemos a dúvida de quem é que alinhava ao lado do Beto. Podia ser ao Quiroga também. Yeah. E o Filipe Bab. Não era? Mas nos cadernos também está lá o André Cruz e acho que tinha jogos. Mas acho que era bem poucos. Não me lembro mesmo disso. Eu também não tinha consciência na altura. Passamos para um momento de camisolas? Para mim. Para finalizar com chave de ouro. Queres fazer tu primeiro? Triste. Sim. Tenho então, duas camisolas. Ui. Isto é porque eu queria que isto fosse sempre... não é sempre, mas... fôssemos buscar várias vezes camisolas antigas. No entanto, se aparecerem assim uma nova ou outra, assim porreira, que está ligado. Eu queria referenciar a camisola do ano 1990-1991, utilizada pelo Palmeiras, que é uma belíssima camisola verde escura, com o símbolo da Adidas antigo e o patrocínio da Coca-Cola e uma gola branca. Muito bonita. É mesmo. Vamos partilhar isto, não é? Estas fotos. E tem umas curiosidades, é que esta camisola faz parte de um leque de camisolas de 76 a 93. 0 títulos para o Palmeiras. Ainda nós nos queixamos. Só que... Mas de 76 a 93? 76 a 93. Okay. E esta camisola pertence a este mas, cronológico. Mas nós já superámos isso. Esse espaço temporal de 100 títulos. Pois já. 2 vezes. Mas uma das coisas que caracteriza esta camisola é o patrocínio da Coca-Cola. Sendo que o Palmeiras, acho que em 93, talvez tenha sido, mas não sei, foi no fim deste junho, fez um contrato com a Parmalat. E a Parmalat proporcionava muito mais recursos financeiros ao Palmeiras, que começou a contratar melhores jogadores e foi campeão logo. No ano a seguir, acho eu, a terem feito o contrato com a Parmalat. E a camisola que eu queria referir, na sequência dizemos que os nossos equipamentos são sempre feios, é uma camisola. Deixem só aqui procurar. Ora bem, aqui está. Uma camisola da Hummel, novamente. E é do Charlton. Não sei se lembra do Charlton, que era uma equipa... Grande equipa. Do FIFA 4. Era a equipa do Nabi Sarri, quando ele saiu do Sporting.
Eu lembro que o símbolo deles é uma espada, acho. E agora vê lá, antes de escrever a camisola, vou só mostrar o que achas disto. Para a camisola alternativa. De que é do Sporting? De uma equipa vermelha. Não, uma equipa que veste vermelho. Yeah. Isso é uma camisola alternativa. Mas eu acho a camisola bonita. É do Caneco. Yeah. Porquê é que nós não somos o Mel? Era só por causa disto que eu queria referir. E tem aquela cena do símbolo branco. Da abelha. No preto. E a cena da abelha. Que é do Caneco. Do Mel. Yeah. É basicamente a camisola por acaso a camisola é bonita. Faz lembrar do City do ano passado em algumas partes. Que é uma equipa da segunda divisão inglesa que se veste melhor que nós. Yeah. Que tem os detalhes dos Vs nos ombros a roxo. Muito bonito. Yeah. Detalhes a preto, branco, roxo e um verde tipo... ou azul. Epá, azul bonito. A gente vai partilhar estas fotos. Yeah. Mas, pá, porque é que nós não somos Macron? Não, o Mel. É tudo mais fácil. Ao ombro. Ok. Bem, a minha camisola foi sugerida por um amigo meu. E é a camisola clássico. Um nosso amigo. Que é um clássico das camisolas, que é uma camisola da Holanda. Mesmo aquele... Não há nenhuma equipa no mundo que seja laranja, pois não? Equipa no mundo seja laranja? Eu acho que mais ninguém é tipo assim, declaradamente um equipamento todo laranja. É pá, por acaso não sei. Acho que não. A cena é essa. Eu acho que não. E por isso é que esta camisola é sempre tão marcante. E a camisola que eu queria referir é a camisola do Euro 2000 da Holanda, com que esse Euro que até foi em casa deles, que foi um europeu partilhado pela Holanda e pela Bélgica, um equipamento da Nike. E já agora, né, vamos só assim umas curiosidades acerca de um jogo desse europeu. Esse europeu foi ganho pela França, num gol de ouro do 3-0 à Itália, não é? Mas a Itália chegou lá porque eliminou a Holanda nas meias finais. E o que é que aconteceu nesse jogo das meias finais? A Holanda, durante os 90 minutos, falhou 2 penaltis. Um foi o Frank de Boer e o outro foi... Eu acho que foi o Kluivert. Foi o Frank de Boer e o Kluivert. Falharam os 2 penaltis durante os 90 minutos. O jogo foi a penaltis. Nos penaltis, a jogar em casa, no estádio do Ajax em Amsterdão, a Holanda falha 3 penaltis. Frank de Boer outra vez. E o Jaap Stam, clássico. E a Itália ganha com um Panenka do Totti. Não há palavras. Clássico dos clássicos. O Stam não era da Dinamarca? Não, era holandês. Já está aqui. Está aqui a falhar. Jaap Stam. Deve estar a confundir com o Gravesen. Não, mas está aqui, é holandês. Sim. Grande clássico de defesa central dos anos 90 e início de 2000. Clássico FIFA 2005. Que alguém disse que foi o melhor central da Premier League. No outro dia estava a ver um documentário. O central mais difícil que já defrontou na Premier League. E ele jogou no United. Mas foi muito poucas épocas, mas foi fortíssimo nessa época. Não me lembro. Talvez o Alan Shearer. Não sei. Alguém disse isso. Esta equipa da Holanda era estrondosa já agora. Mas perdem em casa, falham 2 penaltis e atiram na boa pelo menos 4 vezes ao poste contra a... Atiram da boa. E com esta finalizamos. Bem, vemos mesmo. Tá bom então. O segundo episódio da Bola Vista pelo Chirola. Para a semana iremos lançar outro. É? Onde? Pois é, tu vais estar fora, é verdade. O Simão vai... Vou fazer uma visita ao país do Tarapte. O Simão vai à Madeira. E pronto, é isso. Tá bom. Obrigado, maltinha. Saudações leoninas. Que o Sporting vença sempre. Vá.